Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Minha gente, hoje são 16 de agosto do ano de 2022, aniversário de Teresina, viu? Aniversário da capital do estado do Piauí. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Minha gente, estamos iniciando mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em finanças, câmbio. A disciplina é Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros. Estou diretamente aqui do Estúdio 7 e vamos juntos aqui de 13 horas da tarde até às 15 horas com essa disciplina. Depois a gente segue juntos ainda com a disciplina de Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar até às 16 horas. Ok, minha gente? Um intensivão aqui para a gente nessa tarde de terça-feira. Beleza? Câmbio. Diretor, por favor, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor. Então, vejam só. Minha gente, vamos tratar aqui de concorrência perfeita, né, de monopólio, oligopólio, cartel, todos esses assuntos, todos esses conteúdos aqui, eles estão ligados a um negócio chamado de estrutura de mercado, ok? De mercado. Existem diferentes tipos de encontros entre quem vende e quem compra, entre ofertantes de produtos e serviços e os demandantes, os que procuram por esses produtos e serviços. Então, a gente vai dar uma investigada sobre esses diferentes tipos de encontros aqui e como vocês, enquanto futuros técnicos em finanças, podem encaixar esse entendimento na forma de pensar e na forma de agir nas finanças das empresas que futuramente vocês podem estar se inserindo no mercado de trabalho. Beleza? Tudo bem, minha gente? Câmbio. Vamos adiante. Sou o professor Fernando Galvão. Vamos juntos até às 15 horas com Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Identificar as estruturas de mercado. Não é? Porque é muito importante para a gente poder definir quais são os objetivos, quais são as metas, quais são as estratégias que a gente deve pensar para conduzir da melhor forma possível a gestão das empresas. Ok? Eu não posso adotar estratégia de monopólio num mercado mais competitivo. Eu não posso pegar estratégias de um mercado mais competitivo e aplicar no oligopólio, não é? Porque isso tudo pode dar errado. Então, essa identificação é importante para a gente estar modulando aí as tomadas de decisões nas estratégias das empresas, independente do segmento que elas atuem. Independente de agropecuária, de serviços, de varejo, de comércio ou industrial. Beleza? Vamos adiante. Quero começar dizendo aqui que a concorrência de mercado, ela nada mais é do que a busca por oferecer mais produtos e serviços para os clientes, ok? Isso seria a concorrência de mercado, ok? Eu quero fazer aqui uns destaques aqui que são importantes para a gente entender isso, sobretudo na década de 70, 80, sobretudo até 80, começo de 90, a economia brasileira ela era bastante fechada.
ou seja, operavam mais grandes empresas, pelo menos do ponto de vista econômico da economia como um todo. Sempre tivemos micro, pequenas e médias empresas, mas as grandes empresas, sobretudo, eram grandes empresas nacionais. Diretor, pode ampliar a imagem aqui para mim, por favor? Então, vejam só. Quando chega nesse momento, nós vamos ter um mercado aqui no Brasil pouco competitivo. Apenas as grandes empresas nacionais operando nos grandes mercados, mas sem maiores pressões do ponto de vista de concorrência. A gente pode perceber isso, por exemplo, no mercado de automóveis. Aqui no Brasil, a falta de concorrência era tão grande que carros populares como o Gol, que era o mais vendido à época, ele era vendido com sistemas de segurança extremamente precários. O Gol aqui, ele não tinha nem o retrovisor do lado direito. Era um acessório opcional. Eu quero o carro com retrovisor direito ou não. Sacam? Na Europa, os carros da mesma marca, da Volkswagen, já eram vendidos com freios ABS e com sistemas de airbag. E aqui, os carros não tinham nem retrovisor do lado direito. Ok? O pessoal chamava, inclusive, o Brasil teve um presidente que chamava, inclusive, os carros brasileiros de carroças. Né? E esse mesmo presidente, o Fernando Collor de Mello, ele baixou as tarifas de importação, porque, vejam, produtos importados também tinham aqui no Brasil. Mas quando eles chegavam, incidia uma tarifa de importação que deixava esses produtos importados bem mais caros do que os produtos nacionais. Então, como a gente tem preços aqui muito mais caros de carros importados do que os nacionais, obviamente se compravam no Brasil mais carros nacionais, mas com baixa qualidade eram os carros, porque não havia competição, entendem? A gente viu na teoria da oferta, né, a gente viu na teoria da demanda, quanto maiores os preços, menores as quantidades demandadas, menos a disposição para se comprar. O imposto sobre importação deixava os produtos importados mais caros. Logo, a gente deixava de comprar carro importado para comprar carro nacional. Era uma medida para proteger a indústria nacional da competitividade com os produtos importados. Eles tinham mais qualidade, mas eram muito mais caros. Tinha gente que tinha carro importado, minha gente era pessoa que era podre de rica para ter carro importado naquele tempo, porque eles eram de fato muito mais caros. Então, o Fernando Collor de Mello, quando ele baixa a tarifa de importação, os produtos importados passam a chegar no Brasil, né, a um preço mais baixo, equiparado aos preços dos carros nacionais. E quando chega nesse contexto, você vai ter agora o mercado de consumo brasileiro optando por carros importados, né? E não só isso aconteceu em outros mercados, como por exemplo de brinquedos. Brinquedos importados chegam a preços muito competitivos em relação a brinquedos produzidos aqui no Brasil. Há um aumento de consumo por parte de importados. Algumas empresas brasileiras, ou seja, aumentou a competitividade, a concorrência, né, no mercado. E as empresas brasileiras tiveram que sair da zona de conforto, de um cenário em que elas estavam protegidas pelo imposto de importação, que deixava produtos importados mais caros, e passaram a ter que realmente investir em cortar custos, em mais tecnologia, em tornar o processo mais eficiente, mais eficaz, para que conseguissem melhorar a competitividade dos produtos nacionais em relação aos importados. Então, nesse contexto todo, percebam, a gente vai ter uma maior concorrência entre produtos nacionais e importados,
Muitas empresas brasileiras fecharam, outras conseguiram fazer a transição e se tornar competitivas para disputar consumidores com produtos importados. Ficou claro, minha gente, sim ou não? Então, esse é um papel, né, do mercado. Tenta-se estimular a concorrência no mercado. E a gente vai falar sobre estruturas de mercado aqui nessa aula de hoje. Beleza? Tudo bem? Então, quem só vendia produtos nacionais, por exemplo, brinquedos, entrou em grandes dificuldades, porque os brinquedos importados eram mais modernos, ficaram mais baratos, né? Então, isso aqui acaba influenciando fortemente a economia em vários setores. Ok? Diretor, por favor, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Então, vejam só. Aí a gente está vendo a concorrência de mercado nada mais é do que a busca para oferecer mais produtos e serviços para os clientes. É disto que eu estou falando. Boa tarde, turma de Joca Marques, o professor Reginaldo Rego. Boa tarde, minha gente. Sejam todos bem-vindos para mais esta transmissão de aulas. Boa tarde, Natalice, que nos dá o boa tarde aqui pelo chat do YouTube. Muito bem, vejo ainda pelo IPTV os polos de Queimada Nova e Ribeira do Piauí. Estou vendo aqui também o Otávio Escórcio, lá de Murici dos Portela, hoje assistindo a aula pelo YouTube. Boa tarde, câmbio, Otávio, seja bem-vindo. Minha gente, o professor é o Júnior Costa. Beleza, lá em Murici dos Portela. Muito bem. Então, minha gente, quando um negócio entra nesse jogo interessado em competir, né, então faz-se o possível para ser o escolhido pelo consumidor, para chamar a atenção do consumidor, né, e que deseja ter suas necessidades atendidas. Na verdade, a busca aqui, vejam, deixa eu botar a canetinha vermelha. Isso aqui é a busca por um termo em inglês. Volto a dizer para vocês, tem muito termo em inglês na área de gestão e negócios, né? Principalmente na área das finanças. Então, existe uma busca por aumentar o market share. O market share significa a fatia de mercado. Estou botando aí porque quando vocês encontrarem esse termo ao longo da vida estudantil de vocês na área de finanças, ou de finanças ou até de marketing, vocês não serão pegos desprevenidos. Então a ideia é conseguir cada vez market share, tá bom? O detalhe é que essa participação de mercado depende muito, vai variar muito do tipo de estrutura de mercado onde a empresa está inserida. Tá bom? Beleza? Então, minha gente, dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para interagir pelo chat. O mercado de um bem, ele é formado pela oferta de todos os produtores e por todos os consumidores que interagem nesse mercado e consumidores que estão dispostos a adquirir aquele produto, aquele serviço que está sendo ofertado no mercado. Ok, minha gente? Tudo bem? Isso é um encontro, né, entre quem compra e quem vende. Um detalhe é que as características do mercado para cada produto, eles vão variar de país para país, de região para região. E essas informações são fundamentais para a atuação das empresas. Sacam? Por exemplo, o mercado culturalmente, quando falo de cultura, eu estou falando de hábitos, estou falando de costumes, eu estou falando de certas normas, da forma de pensar e de agir. Elas variam muito, por exemplo, entre a região Nordeste e a região Sul. Volta aqui para a minha imagem, diretor.
Tem uma história interessante. Um amigo meu foi buscar o cunhado dele chegando do aeroporto lá de São Paulo. O voo chegou de madrugada, 4 e pouco da manhã, 5. E quando eles estavam voltando do aeroporto, esse cunhado do meu amigo, olhando ao redor, dizendo assim, meu Deus, cadê o pessoal dessa cidade? Isso, né, de 4h30 para 5 horas da manhã. Cadê o povo dessa cidade, meu Deus? Estranhando. E esse meu amigo dizendo, não, rapaz, é porque você vem de São Paulo. Né? Lá o rojão lá não para, né? 4, 5 horas da manhã, o negócio lá tá quente, o fluxo de pessoas saindo de um lado para o outro. Ou de ônibus, ou de carro, ou de metrô, ou de tudo mais. Aqui em Teresina o rojão só começa mais tarde. Aqui a gente só vai ver a coisa aumentando de 6h30 para 7 horas em diante. Então vejam, isso é um traço, isso é uma característica cultural, né, entre nós aqui e eles lá do Sudeste. É muito comum a gente ver quem mora no Sudeste dizendo assim, aqui no Sudeste eu vivo para trabalhar, né? E muita gente que vive aqui e que conhece a realidade lá diz assim, mas aqui a gente trabalha para viver. Tem uma lógica, tem um caminho inverso aí, vocês percebem? De visão de mundo, né? De pensar e de agir, sacam? Então, esses pontos são interessantes e esse mercado muda muito, ele é diferente demais daqui para lá, ok? Por exemplo, aqui se a gente for ver para os alunos que estão buscando vagas no ensino superior, a grande maioria busca fazer direito ou medicina. Em São Paulo, como um polo econômico muito mais dinâmico, medicina e direito não estão entre os cursos mais demandados lá, sacam? Muito mais voltado são cursos muito mais voltados para a atividade econômica em si. Medicina e direito são prestações de serviços, entendem? Então, esses são pontos que merecem destaque. Talvez, se vejam, também tem um outro ponto cultural que vale a gente destacar. Lá no sul do estado, os agricultores, eles se expõem mais ao risco, eles pegam dinheiro emprestado, eles fazem investimentos altos em maquinário, não é? No sistema de produção de grãos e produzem grãos e esses grãos vão ser negociados, vão ser exportados. Aqui nós temos uma região muito propícia para a produção de grãos nos cerrados, mas até meados da década de 90, o cerrado piauiense era completamente inexplorado. E quem começou a desbravar economicamente o Cerrado Piauiense não foram os piauienses. Quem veio foi quem já tinha expertise, quem se expõe ao risco. Os gaúchos saíram de lá e vieram para cá, compraram terras aqui, fizeram seus investimentos, começaram a produzir. E aí nós temos como o Piauí hoje se consolida como uma das últimas fronteiras agrícolas na produção de grãos do país, sacam? Mas vejam, o crescimento do agronegócio no Piauí, ele veio de fora para dentro, ele não foi criado a partir de condições internas, e isso reflete muito a forma de pensar e de agir. Não tem nenhuma melhor ou pior, elas são culturalmente diferentes em termos de hábitos, de forma de pensar e de agir, sacam? Então a gente teve uma economia dinamizada do ponto de vista do agro, porque empreendedores lá do sul vieram para desenvolver essa atividade aqui no estado do Piauí. A gente chegou a ver isso na produção de grãos, do agronegócio, na semana passada, inclusive. Ok, minha gente? Tudo bem? Então vejam como as questões regionais elas podem fazer com que haja um mercado que se comporta de forma diferente, ok?
Eu estou falando isso intra-Piauí, por exemplo, mas essa diferença pode ser interregional, entre região Nordeste e região Sudeste. A gente pode ter aí também mudanças da realidade brasileira para outras realidades do exterior. Sacam? E isso pode mudar muito. Então, o mercado varia muito de acordo com esses critérios. Pode ampliar o slide todo aí na tela, diretor, por favor. Eliakim Mota, boa tarde, seja bem-vindo, querido. Então, o tamanho do mercado depende tanto do número de consumidores como da renda desses consumidores. Ok? Então, vejam só, esse é um outro ponto interessante. Ora, olhem para uma China daquela com mais de 1 bilhão de habitantes. Qual é a empresa que não quer ir para dentro da China vender seus produtos e serviços para os chineses? O Brasil também é um país de dimensões continentais e o IBGE hoje, o Instituto de Geografia e Estatística, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele estima que nós tenhamos 213 milhões de habitantes. É um grande país com uma boa densidade populacional, né? Detalhe, é que a gente ainda nos encontramos numa fase muito delicada de renda ainda muito baixa, de achatamento da renda do brasileiro. Diretor, você pode abrir na internet, no navegador do Google, uma página, você pode pesquisar lá, assim, queda da renda média do brasileiro. Você procura lá, aí você abre ali na tela e compartilha com o pessoal, porque aí eu fico manejando ali no site e mostrando alguns dados para eles, né? Só um instante. Muito bem. Só ajustando aqui com o diretor para a gente mostrar os dados para vocês. Vejam só, o tamanho do mercado vai depender disso. E o Brasil vem passando por alguns problemas, porque vejam, a gente vem... Diretor, você pode voltar a imagem aqui para mim? Enquanto faz isso aí, esse recorte, beleza. Então, vejam só, a gente tem no Brasil uma recessão mal curada, 2015 e 2016. Uma baixa capacidade de recuperação econômica em 2017, 18 e 19. Aí quando chega em 2020, pandemia. Aí pandemia 2020, 2021. Estamos agora em 2022. Vejam como é delicada essa coisa. A economia brasileira, ela, há alguns anos atrás, ela em média só está conseguindo crescer 0,6%. E isso tem alguns reflexos grandes, como um desemprego formal grande, muito alto. Estamos na casa aí dos 9%
de pessoas desempregadas no Brasil. É um volume alto. E parte desse desemprego que caiu já chegou a 13% na pandemia. Já vem caindo ao longo do tempo, chegou a 9%, mas parte dos empregos recuperados, eles estão na informalidade. E na informalidade as condições de trabalho são mais precárias e remunera menos. Então, no mercado brasileiro, nós tivemos aí um achatamento da renda média do brasileiro, meus caros futuros técnicos em finanças. Isso abala o mercado em qualquer segmento da atividade econômica. As pessoas têm menos renda para consumir, compram menos, as empresas vendem menos, encomendam menos matérias-primas, contratam menos funcionários. Vejam, o mercado ele opera em uma rotação baixa, entendem? Numa rotação lenta. E isso achata a renda do brasileiro e pioram as coisas. Então, nós somos um país de dimensões continentais, a gente tem uma população grande, seria um forte mercado interno de consumo, mas tudo isso, todos esses elementos que eu ando colocando aqui, eles baixam o nosso teto de crescimento, sacam? E prejudica muitas pessoas, porque além de eu ter uma renda média achatada, eu ainda tenho preços altos dos produtos. Aqui eu estava ainda há pouco ali no refeitório, e a Deni, que trabalha aqui com a gente, né, ela estava mostrando uma foto que ela tirou no supermercado de uma massa de milho sendo vendida a R$ 9,38. E há pouco tempo essa massa de milho ela era R$ 3,00 e pouco. Então vejam, você tem um achatamento na renda média do trabalhador e ainda essa renda sendo fortemente atacada por inflação. Entenderam, minha gente? Câmbio sim ou não? Então é uma questão muito delicada. Sacam isso? Então essa renda média é afetada, e a gente viu aqui nas aulas passadas fatores que influenciam na demanda, além de preços altos. A gente também tem a renda. Quanto mais aumenta a renda, mais a gente aumenta o consumo de alguns bens considerados, né, normais, certo? Quanto mais renda eu tenho, mais eu gasto com lazer, por exemplo. Com mais renda eu tenho, mais eu gastaria, Fernando, comprando mais livros. Quanto mais renda eu tivesse, mais eu compraria sandálias, porque eu gosto de sandália. Sacam isso? Agora, quanto mais renda a pessoa ganha, tem produtos que ela deixa de consumir. Os produtos de características mais inferiores ou de mais baixa qualidade. Ok? Que são os bens considerados inferiores. Ok? E aí, quando eu tenho tem renda, tem produtos que quanto mais eu ganho, eu continuo consumindo a mesma coisa. Não é porque aumentou minha renda que eu vou botar agora 5 quilos de arroz para cozinhar na hora do almoço. Sacam? Vou continuar consumindo a mesma quantidade. Não é porque eu estou ganhando mais que eu vou entupir ou aumentar o meu consumo de remédios. Não, senão eu faço morrer. Então, tem bens que quanto mais você ganha, você continua consumindo ali a mesma quantidade. Então, nós temos esse problema na renda do brasileiro. O diretor fez um recorte de um link aqui e vai compartilhar para que vocês deem uma apurada. Pode botar, diretor, por favor. Então, vejam só. Olha aqui a renda domiciliar por pessoa. Minha gente, a renda média domiciliar por pessoa no Brasil, ela caiu 6,9% em 2021. Ou seja, cada brasileiro, na média, levando em conta os dados de quem está formal, ganhava uma renda de R$ 1.454 em 2020, em média. E essa renda caiu para R$ 1.353, de acordo com o IBGE.
Esse é o menor valor da série histórica iniciada em 2012. Apesar de disseminada entre as classes sociais, a queda da renda foi maior em cima das pessoas com menor rendimento. Olha só. Tem um detalhe ainda aqui, né? Essa renda média nacional, ela está na faixa de R$ 1.353 por pessoa. Detalhe, se a gente sobe para a região norte e fica aqui no nordeste, a renda média é mais baixa ainda, ela está na faixa dos R$ 870 por aí, certo? Aí quando você desce lá para o sudeste, a renda média aumenta um pouco mais para 1.600 e poucos reais por pessoa, né? Mensalmente percebida. Então vejam, são patamares de renda baixo em cima de uma economia que sofre com inflação. O próprio DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística, ele define que um salário mínimo médio mensal para a pessoa dar conta de tudo que a Constituição brasileira define como essencial, o salário mínimo deveria ser pelo menos de R$ 6.000. Então, olha a defasagem. A renda média está 1.353, o salário mínimo ideal deveria ser de R$ 6.000 para os preços correntes do atual momento. Então, nesse cenário, para uma família com 3 filhos, né, com 5 pessoas, vamos fazer uma hipótese aqui em média, esse salário, com os preços que estão, ele é insuficiente para você viver tranquilo. Você sempre vai viver sobressaltado. Os níveis de endividamento das pessoas estão muito altos. A cada 100 pessoas, 66 encontram-se endividadas e com dificuldade de pagar as contas. Então, isso aqui é muito preocupante, é muito dramático. Ficou claro, minha gente, sim ou não? Então, isso tudo enfraquece enfraquece o mercado de consumo brasileiro, né? E isso é ruim para as pessoas, isso é ruim para as empresas, né? Que vão ter um mercado de consumo, né, debilitado e incapaz de consumir tudo que está sendo produzido ou serviços a serem prestados. Diretor, muito obrigado. Pode voltar o slide aqui para mim, por favor. Câmbio. Muito bem, muito obrigado. Isso, voltou já para o slide. Então, minha gente, percebam, é lógico pensar que o mercado norte-americano ele é bem maior do que o mercado lá do Uruguai. Entendem? Que o total de riqueza produzida pelo estado do Mato Grosso, apesar de ser um estado brasileiro, é maior do que tudo que se produz no Paraguai. Entendem? Então, os mercados variam muito de um lugar para o outro. Aqui ainda, percebam, eu quero falar vou entrar nas estruturas de mercado. Pode voltar a imagem aqui para mim, diretor? E Pedro Gomes, boa tarde, boa tarde. E vejam só, o que é que eu quero dizer? É de que existem diferentes formas de se encontrar de a demanda se encontrar com a oferta. Sacam isso? Do jeito que existem diferentes tipos de namoro, também existem diferentes tipos de encontros entre oferta e demanda. Tem namoro à distância, né? Tem namoro que é pertinho, não é verdade? Tem aquele namoro que você vai lá para... Eu nem sei se é mais assim, minha gente. Tem namoro que é na sala, o namorado sentado na cadeira, a namorada no outro, e os irmãos e os pais tudo perto. Tem namoro que nem sei se é mais assim. Tem namoro que é escondido, que os pais não podem nem sonhar, que vai dar confusão, dar boletim de ocorrência, né? E por aí vai. Do jeito que existem diferentes tipos de namoro, também tem diferentes tipos de encontro entre oferta e demanda de produtos e de serviços.
E é esses diferentes tipos de encontro entre demanda e oferta que formam as diferentes estruturas de mercado. Então, nós começamos a tratar disso a partir de agora. Pode ampliar o slide todo aí na tela, diretor, por favor. Vejam só, eu começo com a concorrência perfeita. E na concorrência perfeita, quero começar fazendo uma provocação. Vejam só, para as meninas que estão assistindo a aula aqui com a gente, povo de Francinópolis, de Joca Marques, de Parnaíba e Queimada Nova. Meninas, eu tenho uma pergunta. Quais são as características que vocês julgam para que vocês possam encontrar um namorado perfeito? Quais são as características de um namorado perfeito? Me digam aí pelo chat, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para definir aí os critérios. Mas eu quero o perfeito, não é o namorado possível, é o perfeito. Tem gente que brinca, viu, diretor? Dizendo que o homem perfeito é aquele, meu Deus, marido da Fernanda Lima, como é o nome dele? É o Rodrigo Hilbert. Se o cabo cozinha, é marceneiro, faz as cores de casa, cuida dos meninos. O povo fica com molecagem dizendo que ele é o cabra perfeito. Foi bem, mas eu estou perguntando para as meninas, qual é a característica que um namorado perfeito precisa ter? Eu dou essas aulas há mais ou menos 16 anos. E entre as características, eu vejo sempre as meninas dizendo que tem que ser bonito, que tem que ser educado, tem que ser trabalhador, tem que ser inteligente, que tem que ser... muitas características aí. E os meninos de molecagem ainda chegam e dizem assim, professor, o namorado perfeito para as meninas também tem que ser rico. Em todas as turmas tem essa molecagem dos meninos na hora de responder, na hora de trollar a resposta das meninas. Mas, bem, o namorado perfeito aí tem várias características aí. A grande questão é, quando é que vocês conseguirão encontrar com o namorado perfeito? Com todas essas características. E aí vem a constatação, de que a perfeição, ela não é deste mundo, Então, meninas, vocês jamais vão encontrar o namorado perfeito. Tem que ser bonito, tem que ser inteligente, trabalhador, tem que ser fiel. Aí tem várias que dizem assim, como a gente não acha o perfeito, professor, eu quero achar pelo menos um namorado fiel. Sacam? Então, vejam. Nesse cenário aí, vocês não encontrarão ninguém com todas essas características ao mesmo tempo. E essa comparação eu estou fazendo com a concorrência perfeita, pura ou perfeita. Isso aqui é um modelo de mercado ideal, como todas as características do namorado ideal que vocês gostariam de ter. Ou seja, não existe o namorado perfeito, também não existirá a concorrência perfeita. Ela está apenas no campo das ideias, é um modelo, é um tipo de mercado ideal. A gente pode até dizer que a concorrência perfeita, como namorado perfeito, é uma coisa platônica. Volta aqui a imagem para mim, diretor. O Platão, ele é um filósofo grego, muito famoso, e o Platão escreveu um livro, tem um livro publicado do Platão chamado A República. Na República, o Platão vai descrever uma cidade
perfeita, entendem? Cidade perfeita, e isso no campo das ideias, é a cidade ideal, a forma de organização social, política, e é exatamente a partir daí que surge esse termo chamado platônico, que se aplica, por exemplo, às relações amorosas, né? Ao longo da vida de vocês, não sei se vocês já passaram por isso ou ainda vão passar. Vocês vão se apaixonar por certas pessoas e vocês não vão viver isso. Então, vai ser uma paixão platônica, somente na cabeça de vocês, sacam? É igual à República do Platão, né? É platônico também. O mercado perfeito, a concorrência perfeita ou pura, ela também é platônica. Ela é um modelo de mercado ideal, ele não existe, mas é um modelo ideal que deve ser perseguido. Entendem? A democracia, por exemplo, ela é platônica. Você não tem um modelo de democracia pronta e acabada, né? E não é porque necessariamente a democracia não está funcionando plenamente que você vai explodir a democracia, porque diz que não presta. Não é assim. A gente precisa trabalhar para aperfeiçoá-la ao longo do tempo. Podemos não chegar a uma democracia perfeita, mas a gente pode aperfeiçoando, melhorando o jogo democrático. Então, em termos de mercado, é da mesma forma. Por mais que não exista um mercado perfeito, a ideia por trás é que a gente pudesse trabalhar no sentido de chegarmos perto dessa construção teórica. E aqui embaixo eu tenho as várias características que nos ajudam a entender como funcionaria uma concorrência perfeita. O primeiro ponto que a gente pode destacar aqui é que numa concorrência perfeita existe um grande número, só um minuto, existe um grande número de empresas, né, interagindo, porque um grande número de pequenas empresas oferecendo o mesmo produto. Vejam, aqui eu já destaco uma observação. Se oferece o mesmo produto, empresas diferentes, percebam que aqui não existem marcas. Ok? Não existem marcas. Se estão diferentes empresas oferecendo o mesmo produto. Ok? Tudo bem, minha gente de Francinópolis, de Joca, Marques, de Parnaíba e Queimada Nova. Então, e um grande número de pequenas empresas. Como existe um grande número de empresas, cada uma delas é incapaz de manipular esse mercado. Ok? Vamos tentar visualizar aqui uma hipótese de um grande galpão, onde a gente tem muitas barracas vendendo tomate, cebola, pimentão, cheiro verde, cebolinha e cebola. Né? Todas as várias barracas vendem muitas barracas vendendo a mesma coisa. Sacam? É algo que poderia ser aproximado que a gente chama de concorrência perfeita. E teremos muitas pessoas comprando e muitas barracas vendendo. Seria mais ou menos assim, ok? Nesse tipo de mercado de concorrência perfeita, vai existir um negócio chamado de simetria de informação. Simetria significa, é um termo da estatística que significa perfeita distribuição. Perfeita distribuição de alguma coisa. Logo, simetria de informação é a perfeita distribuição da informação. Ou seja, nesse mercado em que eu tenho muitas bancas vendendo hortifruti, muitos consumidores comprando hortifruti, todo mundo sabe quem é que está vendendo, o que e a que preços.
Então não tem como alguém botar um preço mais alto, o mercado deixa de comprar dessa pessoa porque sabe onde tem mais barato. Então não tem como haver manipulação de mercado, não tem como alguém adotar um comportamento oportunista e lesar as pessoas nesse mercado, porque existe uma perfeita distribuição da informação. Todo mundo sabe o que é vendido, não é? Por quem e também a que preços. Sacaram? E nesse mercado também existe uma livre entrada e saída de novos players desse mercado, de novos jogadores. Eu digo de banquinhas de hortifruti. Quem quiser entrar vendendo hortifruti, entra e vende. Se quiser sair, sai. Não existem barreiras a entradas e nem saídas, ok? É livre o fluxo para quem quer vender. Essas são as hipóteses de um mercado de concorrência perfeita. Por que uma feira de hortifruti não seria, na prática, a concorrência perfeita? Se eu parar para ver o funcionamento real, em várias feiras que tenham muitas barracas, você vai ver que no bastidor tem uma pessoa que bora imaginar que a feira tenha 12 barracas. Você vai encontrar uma pessoa que seja dona pelo menos de uma só pessoa, dona de pelo menos umas 6 barracas. Sacam isso? 5 barracas. Aí já quebrou a história aí dos muitos produtores, muitos e pequenos produtores. Já tem um que tem maior força de mercado do que os outros. Porque aquele lá tem 6 barraquinhas, uma só pessoa. Nesse mercado já quebrou a simetria de informação. Já tem uma má distribuição da informação. Ok, minha gente, tudo bem? Esses são pontos que merecem destaque. Então, eu já não tenho um grande número de pequenas empresas. Eu tenho pouca gente. Aqui em Teresina, se eu for olhar para o mercado de comercialização de combustíveis, minha gente, tem muito posto de gasolina. Mas tem gente que é dona de 20 postos de gasolina. Vocês entendem isso? Quando chega em tal ponto, é óbvio que esse comprador que tem mais de 20 postos de gasolina, volta aqui para mim, diretor, essa pessoa ela vai ter muito maior poder de barganha junto aos fornecedores, porque o volume de compra dessa pessoa que tem 20 postos de combustível é muito maior do que o volume de quem tem apenas um posto. Então ele compra a um preço mais baixo, ele tem poder, ele tem capacidade de manipular o mercado e se aproveita de uma assimetria de informação, de uma má circulação, uma má distribuição da informação no mercado. E se aproveita disso para tirar vantagens. Entendem que na prática não é assim que funciona? Voltando, por exemplo, dos hortifruti. São produtos similares. Eu tenho diferentes barracas vendendo produtos iguais, não tem diferença entre um tomate ou uma cebola de uma banca para outra. Até isso está sendo mexido. Porque nós agora temos produtos hortifruti orgânicos e produtos hortifruti que não são orgânicos. Ou seja, até nisso, é como se o tomate não tem uma marca ali, mas ele está certificado de que é um tomate orgânico. E ele será vendido mais caro do que um tomate com agrotóxico. Entendem? Então, até esses pontos, eles inviabilizam que um mercado de hortifruti aqui, como a gente está dando como exemplo, se consolide como uma concorrência perfeita. Tá bom? Não existe na prática a concorrência perfeita por toda essa série de coisas que eu ando destacando, desses elementos que eu ando destacando aqui na aula. Ok, minha gente? Câmbio. Beleza? Então, a concorrência perfeita é um modelo ideal. Ok? Não é na prática, ou ele não se mostra, você não se verifica isso na prática. Pode ampliar o slide todo aí na tela, diretor? Por favor, câmbio. Então, vejam só. Vamos adiante.
Aqui é concorrência perfeita. Uma outra estrutura de mercado, podemos destacar aqui, é o monopólio, ok? Qual é a diferença? É que a grande questão é que no monopólio, apenas uma empresa oferece um bem, né? Apenas. Ok? O mercado ele está condicionado a ser abastecido de um produto ou serviço essencial apenas por uma empresa, né? Não existem produtos substitutos, não existe marca alternativa, apenas uma. Ok? E no monopólio, existem certos pontos que merecem destaque, porque no monopólio existem barreiras à entrada de novos players, de novos jogadores, por isso que certas empresas se mantêm monopolistas, porque não existem outras dispostas a entrar naquele mercado para operar. Podem ser concessões governamentais, né? Aqui você vai ter um contrato aqui entre empresas e governos, né? Através de concessão. Por exemplo, aqui no Piauí, volta a imagem para mim, diretor. No Piauí, a empresa que produz energia, ela é a Chesf, né? Ela é federal, do governo federal. Mas quem fazia a transmissão e distribuição da energia era a Cepisa. Há alguns anos atrás, principalmente década de 90, a Cepisa foi vendida para o governo federal, para a Eletrobras. Ok? A Eletrobras, por sua vez, ela, né, sai de cena aqui no estado do Piauí, e quem assume os serviços de transmissão de energia para cá, de abastecimento de energia, é a Equatorial. Sacam? Né? Ok, isso é uma concessão. É um contrato que a Equatorial tem com o estado do Piauí. E aí o que é que acontece? Né? Via Eletrobras. Aí o que é que acontece? Não tem outra empresa para operar a transmissão e distribuição de energia aqui. É só a Eletrobras. Isso a torna monopolista. Ok? Aqui em Teresina, especificamente, tem a Águas de Teresina. É uma concessão governamental do governo do estado para que esta empresa, a Águas de Teresina, a AEGEA, né, o nome da empresa, ela possa estar operando o abastecimento de água e o saneamento em Teresina. Então, existe um contrato aí de alguns anos de vigência e nós não existe uma concorrência para a Águas de Teresina, entendem? Então, ela é monopolista na medida em que apenas ela opera nesse tipo de mercado. Ok, então vejam, concessões públicas, pode ser de repente uma mina de algum minério em alguma cidade, onde uma mineradora consegue a concessão. Somente ela pode gozar do direito de extrair minério daquela região, e isso a torna monopolista. Mas existem exemplos mais próximos da gente. Por exemplo, uma empresa que tem apenas um posto de combustível, aquele posto ele se insere dentro de uma estrutura monopolista. A região ali ela é obrigada, por uma questão logística, a sempre abastecer naquele único posto que tem no trecho. Ok? Pode ser uma cidade pequena que tem apenas uma loja de material de construção, né? Ali existe de fato um monopólio, e aí todo mundo fica refém daquela estrutura de mercado. Ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela, diretor, por favor. Temos aqui outros elementos. A assimetria de informação. No monopólio existe a assimetria, a má distribuição da informação. A gente nunca sabe realmente detalhes de como a empresa opera. Então, a gente fica meio que no escuro.
né, sem maiores transparências. E também marcas e patentes, né? Aqui está bem ligado ao que a gente já discutiu como direitos, a gente discutiu lá no projeto de aprendizagem interdisciplinar, que é a propriedade intelectual. A ideia é, se uma empresa gasta materiais humanos, recursos humanos, materiais e financeiros num projeto para desenvolver um produto ou um serviço, a empresa tem e ela descobre alguma coisa, como por exemplo, um laboratório que desenvolve a vacina contra o Covid. Então, aquele laboratório ele vai ganhar o direito de apenas ele comercializar aquela vacina. Entendem isso, câmbio? Nesse sentido, nós vamos ter aí um monopólio. Ok? Somente aquela empresa vai... A patente ela vai dar esse direito para aquela empresa, somente ela explorar esse mercado durante um certo tempo. Ok, minha gente? Câmbio. Então, eu tenho em linhas gerais como deve se comportar um mercado monopolista onde apenas uma empresa domina todo um mercado consumidor. Minha gente, dúvidas, exemplos ou observações, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar conosco aqui, ou pelo chat do YouTube, ou pelo chat do IPTV. Beleza? Tudo bem? Eu estou olhando para o relógio agora. São 15 horas, estamos chegando aliás, 15. 13 horas e 57 minutos. Minha gente, eu vou para um breve break e eu volto já já.